Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, né? Bom poder cantar que nós nascemos para adorar esse Deus, né? E que isso seja uma verdade em nossos corações a cada dia, né? Que a gente viva essa vida de adoração, né? Nosso prazer é estar na casa de Deus, é estar na presença do Senhor. Que essa seja a nossa alegria, estar sempre na presença do Senhor, né? Que mesmo que você que está aí na sua casa, nesse momento você esteja cultuando ao Senhor e esteja na presença do Senhor. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui de volta, é bom rever vocês, é bom voltar, né, esse encontro presencial, embora que ainda restrito, mas é bom já ver alguns rostos diferentes no sentido de alguns conhecidos, mas outros que faz tempo que a gente não vê, né? É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com você aí na sua casa, é um prazer estar com você que ouvirá essa mensagem depois. E o meu desejo, né, é que nós possamos estar todos juntos com o mesmo propósito. Propósito esse de adorar ao nosso Deus. E que neste momento possamos ouvir a sua voz através da leitura e da reflexão, da meditação da sua palavra. Hoje é dia 25 de abril, quarto domingo do mês de abril, né? E data em que nós, no calendário denominacional batista, nós comemoramos o dia da escola bíblica dominical, né? O dia do ensino. Diante dessa data comemorativa, recebi o convite e tenho a missão de refletir com vocês nessa noite sobre o tema a importância do ensino para a igreja, né? Antes de entrar propriamente no tema, eu já queria deixar um adendo aqui. Este é um assunto amplo e que muito possivelmente, pensando aqui, eu escrevi, daria uma palestra de algumas horas. E acho que eu nem seria a pessoa apropriada para essa palestra. Mas diante do convite e do tema proposto, quero trazer uma reflexão com base no texto bíblico sobre esse assunto. E um assunto que é de muita relevância para os nossos dias, né? A importância do ensino para a igreja. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo ao Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, estou me acertando aqui. Nós leremos a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Pai, como já dissemos aqui, é bom estar na tua presença, é bom estar reunidos com a tua igreja, mesmo aqueles que estão distantes, ó Pai, mas sabemos que estamos juntos com o mesmo propósito de adorar ao Senhor. E nesse momento nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fale conosco, Pai. O Senhor conhece aquilo que eu preciso, que a tua igreja precisa, Pai, e por isso que o teu Espírito Santo ministra aos nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, nós voltaremos no texto. Antes eu quero fazer uma introdução. Eu já falei em outras oportunidades aqui, mas quero introduzir a nossa reflexão ressaltando isso. Porque quando nós falamos sobre a importância do ensino, nós precisamos lembrar que o ensino ele está atrelado, ele está ligado à missão da Primeira Igreja Batista em Jandira. Ou seja, uma das razões pela qual essa igreja existe é por conta do ensino. A missão da PIB Jandira diz, a missão da PIB Jandira é adorar e glorificar a Cristo Jesus, viver em comunhão uns com os outros, equipar está ligado a ensino, os santos para o exercício de seus dons, nos servir a Deus e ao próximo, expandir o reino de Deus pelo testemunho e ensino da sua palavra. Inclusive, na frase
slogan que resume a PIB Jandira, você vai ver aí no link, se você está de forma digital, está escrito, vivendo a palavra de Deus. Uma vez que o ensino, uma vez que a palavra de Deus é algo que está atrelado à razão, ou uma das razões pela qual essa igreja existe, nós já teríamos argumentos suficientes para ressaltarmos sobre a importância do ensino nessa igreja. É bem verdade também que o ensino, e quando eu uso a expressão ensino, eu estou me referindo de uma forma genérica àquela ideia de transferência, transmissão de conhecimento, tem sido algo muito negligenciado em nossos dias. Poderia aqui até tentar enumerar algumas justificativas e responsabilidades, e algumas até falarei ao longo dessa reflexão, ligadas àqueles que foram chamados e são responsáveis pelo ensino, mas eu quero falar com você, com todos nós que temos direto ou indiretamente essa responsabilidade de transmitir o conhecimento da palavra de Deus. E eu quero pensar nessa introdução em algumas coisas com você. E a primeira pergunta que eu gostaria que você fizesse, eu estou fazendo e eu gostaria que você refletisse é, o que é a Bíblia para você? Você lê a Bíblia? Qual lugar que a leitura, o estudo e a meditação das Escrituras ocupam em sua vida? Você já parou para pensar que na Bíblia nós temos a história de Deus, o relato dele, a busca dele por nós? E que através dela nós podemos olhar o mundo, e nós devemos olhar o mundo como algo criado por Deus, como algo que foi deformado pelo pecado, como algo que está sendo restaurado por Cristo, que um dia nós estaremos junto dele? Você pauta as decisões da sua vida e do seu ministério com base nas Escrituras? Você busca conhecimento das Escrituras, ou para você ela é de difícil compreensão, coisas que somente teólogos conseguiriam alcançar? Você acredita na relevância dela para os assuntos do dia a dia da nossa vida? Você examina o seu coração à luz da palavra de Deus? Ela tem transmitido, ela tem transformado a sua maneira de ver e viver no mundo? O conhecimento dela tem te levado à adoração a Deus, a uma fé mais comprometida e profunda, a uma vida de santidade e mais amor? E pensando nessas perguntas, examinando a minha própria vida, eu quero propor para você, se a sua resposta for negativa, ou um percentual bem baixo para cada uma dessas simples perguntas, você é alguém que tem negligenciado e colocado as Escrituras como fonte secundária em sua vida. Se você tem negligenciado o estudo bíblico, ou seja, o ato de adquirir o conhecimento de Deus através das Escrituras, você, muito possivelmente, é alguém que não tem valorizado, não tem dado importância para o ensino da palavra de Deus. Não fique assustado, não quero que você desconecte, não quero que você vá embora, porque eu quero falar com você nessa noite sobre a importância do ensino da palavra de Deus. Eu quero que a gente olhe para as Escrituras, eu quero para aquilo que nós entendemos sobre o ensino à luz das Escrituras e que a gente se sinta inconformado com a nossa forma de viver e busque viver de maneira que deveríamos viver. Conhecemos hoje a Bíblia como um livro bem editado e acabado. Temos várias versões, temos vários formatos de capa, temos várias formas de encadernação, temos Bíblias em papéis, digitais, enfim. Nós conhecemos ela dessa forma. Cada um de nós temos modelos diferentes, mas até a Bíblia chegar nesse formato em nossas mãos, o conteúdo da palavra de Deus, não estou dizendo a impressão, mas o conteúdo da palavra de Deus passou por diversas formas de transmissão, seja ela de forma oral ou de forma escrita. Quando Paulo, por exemplo, instruiu Timóteo com base no texto que nós lemos, obviamente ele não tinha em mente a Bíblia que temos hoje. Deus se revelou, ou seja, Deus se fez conhecido, mostrou quem Ele é e escolheu ao longo da história cerca de 40 pessoas, pessoas cultas, pessoas
mais rústicas, sacerdotes, profetas, pescadores, pastores, juízes e reis, que ao longo de 1.600 anos, aproximadamente, escreveram uns 66 livros que conhecemos da Bíblia. Quando nós examinamos o Antigo Testamento, no período patriarcal, no período de Moisés, nós vamos ver ali que nós vamos enxergar esse processo de transmissão de conhecimento, de ensino, e esse ensino ocorrendo de uma forma oral. Ou seja, o pai da família, ele narrava, ele contava as histórias nas diversas circunstâncias do dia a dia. Por ser um povo teocêntrico, que tinha Deus no centro de tudo, a vida deles girava em torno da crença no único Deus e de um comportamento social, religioso e moral vinculado a esse Deus. E esse ensino era passado de pai para filho. O contexto do ensino, ele ocorria no lar, ele ocorria na casa. A mãe, ela era uma figura inicial no processo educacional, ela ficava com o filho, menino, com a criança até os 6, 7 anos de idade, e a partir de então o pai era o responsável, inclusive, de ensinar a palavra, né, a lei ali, a transmissão oral que estava se dando, mas inclusive de ensinar uma profissão para o filho. Se você for para Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9, você vai ver Moisés dizendo que Moisés descrevendo ali, né, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O pai era o responsável, então, para ensinar a lei para os seus filhos, ensinar os mandamentos do Senhor para os seus filhos. Depois, se a gente avançar um pouquinho no Antigo Testamento, no período dos profetas, nós vamos ver a figura do profeta como aquele que fala em nome de Deus, como aquele que tem uma palavra de Deus de exortação, mas o lar ainda se torna a figura central de ensino da lei e da palavra de Deus. Mas se avançarmos mais um pouquinho, nós vamos chegar no período dos escribas, no período dos fariseus, no período que surge no ambiente religioso deles a sinagoga. E ali parece que começa a ocorrer então uma mudança. Quando o povo sofreu constantes períodos de guerras e domínios de outros povos, o povo então distante do templo, ele procurava constituir ali um local para adorar a Deus, e é ali então que surgem as sinagogas. E nas sinagogas, os meninos eram instruídos por mestres, escribas e fariseus. E aqui existe uma transição no cenário educacional judeu, porque os escribas e os fariseus passam então a ocupar essa função de mestre, de ensino. Os escribas, eles se empenhavam em copiar, em preservar os escritos sagrados, e aqui começa a intensificar então o escrito formal, a formalização do ensino. Nós temos Esdras como um personagem de destaque nesse período. E ali na sinagoga, quando já não existia um período que a devoção ao único Deus já não era o centro, eram ali que eles estudavam, que eles faziam a leitura da lei, da Torá, que eles chamavam. A igreja cristã, ela nasce nesse ambiente de judaísmo. Jesus Cristo e os primeiros cristãos eram todos judeus. No tempo de Jesus, as meninas continuavam sendo educadas em casa por suas mães, e os meninos, eles eram instruídos nas sinagogas pelos seus mestres. Eles ingressavam ali por volta de quando tinham 6, 7 anos de idade, e era ali que também, além de aprender a lei, aprendiam um ofício para trabalhar. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos o maior exemplo sobre educação, sobre ensino cristão, que está na figura do próprio Jesus, na forma que ele ensinava, e como ele representava aquilo que ele ensinava, e como ele demonstrou o seu objetivo de ensino ao transformar vidas. Jesus deixou uma ordem aos seus discípulos, que está registrada de forma muito clara no Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Vão, façam discípulos,
ensinando-lhes a obedecer os mandamentos. E hoje nós, como igreja, temos essa responsabilidade. Paulo surge um pouco depois e também cresce em um ambiente com forte impacto da herança judaica no âmbito da educação, esse que eu já falei aqui da sinagoga, no âmbito de Jesus. Ele tem uma educação primeiramente judaica, né, embora no período de Paulo ele já estava muito mais exposto a outras culturas, por exemplo, a grego-romana, e o conteúdo e as religiões dessas culturas. E Paulo, então, quando ele se torna cristão, essa era a educação de Paulo na sua formação, e ele se torna, obviamente, cristão com toda essa bagagem de ensino. E nós vemos que Paulo, assim como alguns outros apóstolos, eles constituíam princípios, bases e organização para as igrejas que estavam surgindo, ou seja, eles ensinavam e deram importância ao ensino na igreja. Por exemplo, eles faziam isso enviando cartas, como no caso essa que nós lemos de 2 Timóteo. Essa era uma forma de ensinar as igrejas, de animar as igrejas, de chamar a atenção das práticas ilícitas da igreja. A igreja crescia, a igreja se desenvolvia em comunhão, mas no ensino da palavra. O ensino era e é essencial na igreja para o crescimento e a formação dos discípulos de Jesus Cristo. Tendo feito esse recorte sobre o ensino bíblico do Antigo e do Novo Testamento, eu chego ao ponto que eu gostaria de chegar. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 14 a 17, que nós lemos. Paulo, servo, chamado por Deus para pregar o Evangelho, algo que fez com muita excelência durante 30 anos, depois de muito trabalhar, de plantar diversas igrejas, no momento em que ele escreve essa carta, ele encontra-se idoso, debilitado, está preso, agora não mais na casa alugada, quem conhece, agora ele está preso mesmo, em um local frio, acorrentado como um criminoso. Local onde ele sabia que já não sairia mais. Parte dos seus amigos, os seus companheiros de jornada haviam abandonado Paulo. Sentia que seu trabalho havia concluído e que sua vida estava quase perto do fim, e por isso ele diz: completei a carreira. Mesmo neste cenário, Paulo está preocupado e tomando providências para que depois da sua morte, a fé seja transmitida, a fé seja ensinada para gerações futuras. Timóteo, a quem Paulo escreve essa carta, era filho de uma crente judia, com um pai grego. Sua mãe e sua avó ensinam Timóteo, instruem Timóteo nas Sagradas Escrituras. Conhece Paulo na primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo torna-se um grande companheiro dele. Paulo tem um grande afeto por Timóteo. Era um jovem tímido, só que ele estava sendo colocado em uma grande responsabilidade. A responsabilidade de liderar uma grande igreja em Éfeso. Em um período de graves ameaças à fé cristã e perseguição que estava surgindo na igreja. E dentre as responsabilidades que Timóteo tinha duas que está ligado ao nosso tema: combater as heresias, os falsos ensinos que estavam surgindo, e ensinar a fé dos apóstolos, o Evangelho, junto com todas as obrigações que vinham de quem se rendeu a esse Evangelho. Falsos mestres se infiltraram na igreja, atormentando em relação à confiança nas Escrituras. E uma das missões de Timóteo era continuar ensinando que se deve crer na Bíblia. Diante desse cenário de perseguição e de impiedade e de tempos difíceis, Timóteo deveria permanecer no Evangelho e manter essa mensagem viva. E Paulo, então, recomenda a Timóteo a ele não se intimidar por causa desses dias difíceis. Pelo contrário, ele deveria perseverar e preservar aquilo que aprendeu,
os seus ensinos dos mestres e da sua mãe, da sua avó. Desde criança, Timóteo havia recebido as Escrituras, e não há nada como essa palavra escrita, as Escrituras, para mostrar e ensinar o caminho de salvação por meio da fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz aqui nos versos 14 e 15. E nos versos 15 e 16, eu quero parar aqui eu quero tirar algumas aplicações, porque parece que aqui Paulo ensina 3 verdades que sustentam a importância do ensino da palavra de Deus na igreja. E a primeira verdade que eu queria destacar é que a Escritura tem autoridade divina. Porque Paulo começa o verso 16 dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. E dizer que a Escritura é inspirada por Deus, o que isso significa? Diante daquele cenário de impostores, de falsos ensinos, Paulo reafirma para Timóteo que a superioridade da palavra de Deus, que é sagrada, confiável e útil. Paulo está dizendo que toda a Escritura, ela é soprada por Deus, ela foi trazida à existência pelo sopro de Deus. Por ser inspirada por Deus, a Escritura é a própria palavra de Deus para nós. E isso não é um termo para estudo de discussões acadêmicas, é uma das verdades mais preciosas para nós cristãos. A Escritura é palavra de Deus para nós. As Escrituras não são fruto da reflexão e de descoberta humana, mas da revelação divina, do sopro divino. Toda a autoridade das Escrituras depende exclusivamente da sua origem, que é o próprio Deus. A Bíblia é um livro formado de vários autores, escrito em um intervalo de aproximadamente 1.600 anos, como já falamos. Um livro que apresenta uma história, a história de Deus e o seu relacionamento em busca da humanidade. Ela é a palavra de Deus, escrita de forma acessível, para que todos possam conhecer e obedecer fielmente à sua vontade. Tudo que é essencial para que o ser humano conheça a Deus e seja levado de volta à sua presença, está escrito nas Escrituras. Como cristãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é imprescindível, valorosa e necessária para conhecermos e interagirmos, nos relacionarmos com um Deus vivo e que deseja ter um relacionamento pessoal conosco. A Bíblia é a palavra de Deus transmitida a nós. Devemos lê-la, estudá-la, meditar nela e principalmente colocá-la em prática. Ela deve transformar a nossa maneira de viver. Deus fala comigo e com você através da sua palavra. Nela nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. E isso não é coisa para mestre. Isso é coisa para discípulo. Sentar, abrir essa palavra, que a autoridade dela está em Deus, que é a palavra soprada de Deus para nós, ao longo de 1.600 anos, usando 40 homens diferentes, ao longo da história, mudando de forma oral para forma escrita na pedra, enfim, em outras coisas, chegando a encadernada e a gente poder abrir ela no nosso quarto e ouvir o próprio Deus falando conosco. Deus é a fonte de origem das Escrituras. E essa revelação deve ser a base de sustentação e sobre a qual todo o ensino da igreja deve ser desenvolvido. Deus é a fonte de origem das Escrituras. E isso, então, deve ser a sustentação para tudo que nós fizermos como ensino ou como prática de igreja. Mas Paulo continua. E ele vai dizer que ela é inspirada. Ela teve o sopro de Deus. Ela tem autoridade divina. Mas ele também vai dizer que ela é útil. Que ela beneficia aqueles a que leem com uma fé. E Paulo aqui ele vai, no segundo ponto, nossa segunda lição, é a Escritura beneficia aqueles que a estudam. E 4 objetivos da Escritura Paulo vai estabelecer para nós aqui. Primeiro, ele vai dizer que ela é útil para o ensino. Ele vai dizer que ela é útil para a repreensão. Ele vai dizer que ela é útil para a correção. E ele vai dizer que ela é útil para a educação na justiça. E o que significa a junção de tudo isso? Paulo está nos ensinando que a Bíblia nos conduz
no caminho da verdade. É o nosso manual, é aqui que está a nossa doutrina. A Bíblia nos mostra e nos tira do caminho do erro. Ela examina a nossa vida e vê se é nela que nós encontramos em nós se há algum pecado ao olhar para a santidade de Deus e para aquilo que Ele põe para nós na sua palavra. Ela é útil para correção. A Bíblia nos apresenta e nos traz de volta para o caminho da verdade, nos dirige a um caminho reto, mas ela também é útil para a educação na justiça. A Bíblia nos dirige na aplicação da verdade, conduzindo-nos por todo o caminho da vontade de Deus para uma vida piedosa. Nos prepara para vivermos a vida marcada por um caráter segundo o coração de Deus. Então Paulo diz para nós, a Bíblia é útil para o ensino, ou seja, ela nos mostra o caminho da verdade. A Bíblia nos tira do caminho do erro. A Bíblia nos apresenta o caminho de volta para casa. E a Bíblia nos prepara para viver uma vida marcada segundo o coração de Deus. As Escrituras também anunciam, e esse é o principal papel dela, a salvação por intermédio de Cristo. Pela fé em Cristo Jesus, os evangelhos expõem o nascimento, a vida e o ensino, os milagres e a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo. A Bíblia instrui para a salvação em Cristo Jesus. Ela é cristocêntrica, ela apresenta aquele que é o Salvador da humanidade e aquele diante de qual todos nós devemos nos prostrar. É nela que nós aprendemos que fomos criados para amar a Deus, para servir a Deus e para ter comunhão com esse Deus. É nela que nós aprendemos que os homens falharam neste propósito. Isso é, todos os homens pecaram. O grande problema da humanidade é o pecado. E o grande propósito de Deus em Cristo é libertar o homem dele, porque Deus nos ama, Ele escolheu agir por meio de Cristo para nos restaurar a condição e ao relacionamento pretendido com Ele. É nas Escrituras que nós encontramos isso. Paulo ensina Timóteo e nos ensina nessa noite que a Bíblia é útil para a doutrina e para a conduta. Os falsos mestres, eles desassociavam as duas coisas. Mas Paulo diz assim, a Escritura é útil para ensinar a fé e corrigir o erro. Quanto à conduta, ele diz, ela é útil para orientar a vida do homem e ensiná-lo a viver nessa sociedade. Nós podemos e devemos ler, meditar e estudar a Bíblia e nos sentimos então instruídos, levados a lágrimas, ao ouvirmos a voz de Deus e sermos tocados pelo próprio Deus, através da sua palavra. Quantas vezes você já viveu essa verdade na sua vida? Nos dias de Timóteo, a confiança nas Escrituras estava sendo desafiada, e a tarefa de Timóteo era entender e estar alicerçado na utilidade das Escrituras e ensinar isso para aquele povo. Não era diferente dos dias de Jesus, em que os escribas e os fariseus, os mestres, centralizavam a sua atenção e preocupação em torno do cumprimento da lei, não tinham preocupação espiritual, não cumpriam mais e não encontravam Deus mais na palavra. E os próprios mestres não eram os padrões de obediência a Deus, suas atitudes não correspondiam às suas palavras. E eu quero usar aqui como um exemplo. Como Jesus, e eu penso que Paulo, aqui inspirado, obviamente, inspirado porque é o texto, mas pelo próprio Deus e se lembrando das palavras de Jesus, do dia que Jesus subiu um monte e começou a ensinar aquele que o seguiu, o chamado Sermão do Monte, descrito lá em Mateus. E eu quero ler o final desse sermão como um exemplo aqui para nós, mas eu quero usar eu vou usar aqui um texto que é uma paráfrase, ou seja, é uma apresentação proposta de outra forma com base no Eugênio Peterson, na Bíblia A Mensagem. E ele diz assim, Mateus 7, 24 e 29. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce,
a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como um pedreiro competente que constrói sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção, ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Uma paráfrase é uma leitura diferente do texto, e o Eugênio Peterson aqui, ele aplica o texto, mas eu gostei de quando ele escreve com esse final. Quando Jesus concluiu seu discurso, a multidão o aplaudiu, porque eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Era óbvio que ele vivia o que pregava, em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Jesus não ensinava para passar conhecimento. Jesus não ensinava para despejar informações com base nos seus títulos acadêmicos ou no cumprimento de uma escala de domingo. Ele ensinava para transformar vidas. Havia uma grande diferença da forma que Cristo ensinava e que os mestres e os escribas ensinavam. Penso que era dessa forma que Paulo estava advertindo Timóteo a ensinar dessa forma. Penso que dessa forma que Paulo estava advertindo Timóteo a ensinar, e dessa forma que Deus nos chama para ensinar, seja onde for, seja no discipulado, seja nos pequenos grupos, enfim, nas mais diversas áreas da igreja. Ele não te chamou para ler revista, embora ela seja importante. E o pior de ler revista é ler aos 45 do segundo tempo. E isso não depende da faixa etária, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto. Deus não te chamou para ler revista. Ele te chamou, se você é professor, e agora eu quero me dirigir àqueles que são envolvidos no ensino da igreja, Ele te chamou para ensinar a Bíblia. Aplique-se no texto, leia o texto, entenda o contexto, pesquise, busque informações, se aprofunde naquilo que você foi chamado para ensinar. Que esse aprendizado faça diferente primeiro na minha e na sua vida que ensina, para depois você edificar a igreja de Cristo Jesus. Porque era assim que Jesus ensinava. E era isso que Paulo estava falando para Timóteo. E o lindo para mim aqui não é o aplauso, vendo a multidão aplaudindo, mas como eu queria terminar uma aula, como eu queria terminar uma pregação todas as vezes, e as pessoas olharem e falarem: eu não vi o Bruno, eu vi Cristo Jesus. Porque eu estou preocupado em pregar a palavra. E nós que lidamos com o ensino, devemos ter essa preocupação de expor a palavra de Deus, palavra que tem autoridade divina, que Ele nos chamou como cooperadores para participar, e então nós temos a missão de nos aplicarmos nessa palavra. Mas se você é um discípulo de Jesus, e aqui o terceiro ponto é para todos, porque vai dizer que a Escritura é um meio que Deus usa para nos levar à maturidade. Paulo conclui dizendo sobre o propósito da Escritura, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está advertindo Timóteo de que para ser um cristão adequado e competente nas coisas de Deus, precisa haver um comprometimento sério com o estudo das Escrituras. A Escritura é o meio que Deus usa para levar Timóteo, o ministro do Evangelho, e os cristãos de forma geral à maturidade. É sobre a autoridade e o ensino da Escritura que a fé deve ser ensinada e os erros devem ser corrigidos, onde existe orientação e se ensina então a forma de viver. É interessante porque a palavra plenamente e preparado,
apto e plenamente preparado para toda boa obra, no seu sentido original, ela traz a ideia de algo completo. As Escrituras existem para nos completar. Somos incompletos como cristãos, sem a provisão, sem o suprimento de Deus nas Escrituras. O ensino bíblico existe para a formação espiritual, para a construção do caráter. A Escritura vai trabalhando em nossa vida de tal forma que nosso caráter vai sendo completado com a perfeição que existe em Cristo, e assim em Cristo estaremos preparados para toda boa obra. O conhecimento da palavra de Deus deve nos levar a uma mudança de vida e, consequentemente, a uma vida de obediência. O Espírito de Deus que habita em nós trabalha em nossos corações para nos ensinar, então, essas verdades espirituais e nos dá, trabalha em nossa vida para que a gente tenha uma mente forjada e lapidada pela palavra de Deus. Eu gosto de uma expressão, Agostinho, teólogo e filósofo do primeiro século, em um dos seus livros ele descreve assim: a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem certeza que te amo. E ele diz: feriste meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei. Feriste o meu coração com a tua palavra, e desde então eu te amei. O amor e a obediência a Deus é fruto da operação da palavra. O quanto a palavra de Deus tem ferido no sentido de mexer com a sua vida e com o seu coração. Oro para que o Espírito Santo continue nos moldando, para que possamos alcançar a maturidade e que a nossa vida seja eficaz no serviço a Cristo Jesus. Mas eu oro também para que Deus, com a sua graça, continue chamando homens e mulheres para o ensino da palavra, com mentes atentas, com convicções firmadas nas Escrituras e com aptidão para ensinar, para expor as Escrituras, e que leve a igreja de Cristo Jesus à maturidade. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo. A Escritura, ela tem uma autoridade. Ela é inspirada, ela é sopro de Deus. Ela vem de Deus para nós. A Escritura, ela beneficia aqueles que a estudam. Ela mexe conosco. Ou deveria mexer. E a Escritura é o meio que Deus usa para nos levar à maturidade. Nosso tema é a importância do ensino para a igreja. Eu acho que mais que aquilo que nós temos como razão de ser, que é importante e que deve ser respeitado, é aquilo que a palavra de Deus nos diz para ser. E a palavra de Deus nos diz, é importante o ensino. No Antigo Testamento era importante. Naquela tradição oral, Deus usou os pais para forjar os filhos e para, andando no caminho, fazendo as atividades, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a lei de Deus. No período dos profetas, Deus usou homens dele, dando a palavra, e eu penso que os pais continuavam falando: lembra lá que o profeta falou, a gente tem que se arrepender. Deus usava os profetas, mas os pais ainda tinham essa missão. No período dos escribas e dos fariseus, surgem os mestres. Essa responsabilidade é terceirizada. E é interessante porque eles desobedeceram a Deus, e isso surge no período que eles estão fora da terra, porque eles desobedeceram a Deus. E quando eles voltam tão temente à lei, mas legalista, preso à tradição. Não conseguiam mais sentir a presença do Deus da lei. E quantas vezes nós não somos assim? Legalista, preso à tradição, e a gente não consegue mais ouvir o Deus da palavra. Aprendi uma coisa que eu trago como lição de vida, e eu quero caminhar para a conclusão. E com base nisso que nós falamos, dizendo isso. Princípios, nós nunca mudamos.
E Deus estabeleceu o princípio na sua palavra. Mas métodos passam-se gerações e a gente deve mudar. Nós vimos claramente as mudanças ao longo da história. Sabe, meu querido, o que eu quero dizer para você de forma prática? Não fique esperando o domingo de manhã para ter um encontro com a presença de Deus. Viva um ensino no seu discipulado. Também. Viva o ensino na EBD. Eu não estou descaracterizando a EBD. No dia da EBD eu vou descaracterizar. Não é isso, eu não estou descaracterizando. Viva o ensino na EBD. O que eu estou querendo dizer é, vai além. Para de achar que são os mestres que têm responsabilidade de ensinar. Vai buscar o conhecimento da palavra de Deus. Vai ler a palavra de Deus. Busque. Eu não entendo a minha versão. Eu nem sei se existe versão. Nem sei o que é isso. Converse com a gente. Olha como eu li uma paráfrase aqui para vocês, para dar um exemplo de uma forma diferente. E talvez esse é um linguajar que você entenda. O ensino é responsabilidade da igreja, sim. Ele é importante para a igreja, sim, mas nós temos que ser participantes nesse processo. Nós temos que nos envolver nisso. Porque os dias que nós vivemos são parecidos com os dias de Timóteo. A palavra de Deus tem sido desvalorizada, a palavra de Deus tem sido depreciada. Os falsos ensinos têm surgido. E nós devemos entender que ela é inspirada, que ela é útil e que ela nos dá crescimento. Essa é a palavra inspirada de Deus, palavra escrita. Mas Deus é tão bom, tão perfeito, que a palavra se materializou em carne. A palavra se materializou no Filho, Jesus. E João 1,14 vai dizer, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra que traz salvação para todos aqueles que nele crê. Palavra em que todo joelho deve se dobrar. Palavra em que um dos autores, não lembro a carta agora, vai dizer, tendo Deus falado por meio dos profetas, falado de diversas outras formas, Ele nos fala agora pelo meio do Filho, que nos aponta o caminho para o Pai. E Jesus é o nosso maior exemplo de ensino, de Bíblia. Porque Ele olhava para o coração das pessoas. Porque Ele não expunha seus títulos. Porque Ele não cumpria ele não cumpria escala. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou dizendo que você não precisa ter títulos e que você não deve cumprir escala. Eu estou querendo dizer que o que é mais importante é você exercer o dom que Deus te deu, de pregar a palavra, de ensinar a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, revelação que Deus faz de si mesmo, revelação suficiente para a salvação do seu povo. Do Antigo e do Novo Testamento nós vemos a importância do ensino. E eu concluo dizendo que viver a palavra de Deus não seja apenas um slogan, mas que seja uma verdade e uma realidade em nossas vidas. O slogan é importante, mas que não seja apenas slogan, mas que seja uma verdade e uma realidade em nossas vidas. Paulo, então, nos ensina aqui, através da carta, bases e princípios que sustentam a importância do ensino da palavra de Deus. A Escritura tem autoridade divina, a Escritura beneficia aqueles que a estudam, e a Escritura é o meio que Deus usa para nos levar à maturidade. E o meu convite para você é: vamos nos aplicar no estudo das Escrituras. Se você, naquelas perguntas iniciais, tirou nota abaixo de 5, sou professor aqui, mas se tirou nota abaixo de 5,
é hora de você rever o seu compromisso com as Escrituras. Porque ela é a palavra de Deus para nós. É a mente de Deus se tornando realidade para nós. É ali que a gente vê quem Deus é, quem nós somos e o que nós somos diante dele. É ali que a gente percebe que a gente deve se curvar diante dele e falar: Senhor, me ajuda. Me fere com a tua palavra. Me enche da sua palavra para que eu leve a sua palavra por onde eu andar. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque nós vimos aqui a importância da tua palavra, Pai. Quando a carta de Paulo a Timóteo é uma carta carinhosa, é uma carta que Paulo abre o coração ali, e é uma carta que também Paulo desafia Timóteo. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor nos desafiou. Nos desafiou a amarmos mais a tua palavra. A guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. A ter prazer em abrir a sua lei dia e de noite. Palavras que são mais doces que o mel, como a sua própria palavra diz. Palavra que em nossas casas nós devemos ter alegria de compartilhar com os nossos filhos. Obrigado porque o Senhor chamou e capacitou pessoas para pregar e ensinar a sua palavra. E o Senhor continua capacitando e ensinando pessoas para pregar a sua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos mostrado que ela é importante. O ensino dela é importante para a igreja. Mas quantas vezes nós temos negligenciado isso? Eu falo pela minha vida, Pai, quantas vezes eu não olho para a sua palavra para produzir uma aula, produzir uma mensagem, produzir um conteúdo, mas quantas vezes eu tenho sido ferido pela tua palavra para me prostrar diante de ti e falar: esse é o meu Deus, o Deus que me criou, o Deus que me ama, o Deus que quer ter um relacionamento pessoal, íntimo comigo. E quantas vezes eu entro no meu quarto, eu dobro o meu joelho, eu abro a tua palavra e eu escuto a sua voz ali, Pai. Perdão, porque muitas vezes eu me tornei e posso me tornar como um escriba, como um fariseu, ó Pai, que sabe a lei, que sabe de cor, que conhece os livros para interpretar a lei, mas que não vive a sua palavra, Pai. Que não chora mais diante da tua palavra. Os dias de Timóteo eram ruins, eram dias difíceis, o imperador Nero estava chegando, e a igreja estava apavorada, Pai, e os ensinos estavam chegando, e o Senhor olha para Timóteo, através de Paulo, e fala: permanece naquilo que você aprendeu, continua firme naquilo que a sua mãe e sua avó te ensinou, continua firme naquilo que os seus mestres te ensinaram, porque essa palavra é a minha palavra, é sopro de Deus. E no dia que a utilidade das Escrituras estava sendo desprezada, o Senhor ensinou que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o servo do Senhor tenha o coração transformado. Mas o Senhor também ensinou ali, através de Paulo, e nos ensina nessa noite, que é através da tua palavra que nós crescemos em maturidade, crescemos diante do Senhor. Oh Pai, tudo o que eu disse aqui, cumprir escala, títulos, usar revista, ler revista, o Senhor sabe que no meu coração eu sei a importância disso, mas que o Senhor nos ensine a viver além disso. Que aqueles que o Senhor chamou para ensinar a tua palavra sejam comprometidos com a tua palavra.
Pai, que aqueles que precisam, ó Pai, que chegam na igreja e estão nesse processo de crescimento, que se apliquem no estudo da Tua Palavra. E que nós possamos nos prostrar diante de Ti alegremente e dizer a cada dia: vivemos a Palavra de Deus. Cumprimos a nossa missão de equipar os santos e de ensinar a Sua Palavra. Que não nos afastemos da Tua Palavra. E que a Sua Palavra nos aproxime cada dia mais do Senhor. E que a Sua Palavra nos mostre Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.